Bom, turminha, essa aula é continuação do que nós tínhamos visto na última live que foi realizada na semana passada. Caso alguém não tenha visto, vou deixar o card bem aqui em cima ou procura no meu canal que é fácil de encontrar, tá? Vamos lá. Na última aula, nós tínhamos visto a definição de funções por meio de conjuntos, né? Por meio de diagramas de Venn, em que saía a setinha. E aí eu falei para vocês, dei até vários exemplos práticos do que seria a função no dia a dia. Pois bem, agora eu vou falar de definição de função pela definição mesmo, tá? Que é quando tenho dois conjuntos em que tem o x que pertence a um certo conjunto A, né? Eu chamei de A aqui, mas poderia ser qualquer letra. E eu tenho um y ou f de x que pertence ao conjunto B. Uma função é uma relação de um conjunto para outro, tá? E aqui, ó, f, eu coloquei aqui, ó, f de A em B. O que isso quer dizer? Que as setas saem de A, o A é o domínio, é o que vai, é a variável independente que eu falei na outra aula, e vai chegar em B, tá ok? Então, no conjunto de B, tem que ter apenas um único correspondente, que aqui eu chamei de f de x, do A, do x. Vamos ver o que isso quer dizer em conjuntos, tá? Olha esses exemplos aqui. Nesse primeiro exemplo, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. É uma relação de A em B, porque está saindo de A e chegando em B, mas não é uma função, porque nós temos vários elementos saindo, várias setinhas saindo do zero. É como se eu tivesse no posto de gasolina e para a mesma gasolina eu tivesse vários valores. Aí você vai falar, professor, mas tem a aditivada e a comum. Sim, mas vamos falar então somente de uma, da comum. Na comum, você e seu colega não vão abastecer no mesmo horário, no mesmo posto, na mesma quantidade, pagarem valores diferentes. Assim como também não existe aí a mesma duas ou três pessoas usarem a mesma quantidade de energia e pagarem valores diferentes. Vão pagar sempre o mesmo, não é isso? Pois bem, uma função é a mesma coisa. Para cada valor de x, que é o que vai mandar, tem que ter somente o correspondente, um valor, no caso aqui estou falando de preço, tá? Eu já falei na outra aula que geralmente quando tem preço, por exemplo, corrida de táxi, você vai comprar leite na padaria, você vai comprar carne, qualquer coisa que você for comprar, a quantidade que vai mandar no preço, não é isso? Então a quantidade seria sempre aqui o conjunto A, tá? Vamos ver exemplo mais tarde, fiquem tranquilos. Então, neste primeiro caso, não é função. Neste segundo, também não seria função, porque é como se eu tivesse elementos que não têm valor. Como assim? No posto de gasolina que eu estou falando, é como se eu tivesse assim, olha, não tem valor para quando você abastecer 5 litros. Não tem uma quantidade, não tem como eu calcular. Isso é impossível, né? Então, neste caso aqui também não seria função. Neste caso aqui de baixo, é função. Mas aí você fala, professor, mas tem elementos que recebem duas. Não tem problema, turminha. Ele pode receber quantas quiser. O que não pode é sair daqui mais de uma, tá? Então aqui está saindo só uma em todos e todos estão saindo. Então é função. A mesma coisa aqui. Mesmo que sobre, no conjunto B pode sobrar. No conjunto B pode receber duas. O que não pode é no A, que é o que está saindo, tá ok? A propósito, se alguém me perguntar, professor, pode ser ao contrário? Pode ser de B saindo em A? Pode. Aí aqui, ó, aqui eu teria ao contrário. Eu teria aqui, ó, o B saindo para o A, tá? Isso pode acontecer sim, turminha. Nós vamos ir mais para frente no nosso estudo de funções. Agora eu vou fazer com vocês essa situação aí, tá? Dados A igual a 0, 1, 2 e 3, B, que sai meio cortado, menos 1, 0 e 1.
e a correspondência entre A e B é dada por y igual a x menos 2. Então, essa correspondência é o seguinte. Aqui ele fala que o x pertence a A e o y pertence a B. Então, por exemplo, se eu pegar um elemento de x, né, de A, um elemento x, por exemplo, 0. 0 sendo meu x. O correspondente dele vai ser um número em B. Eu quero que faça um diagrama. Vamos lá. Vou fazer agora com vocês isso aí. Então, gente, vamos lá. Como que ficaria isso? Eu tenho a relação. Nesse conjunto aqui, ó, eu vou ter que pegar, para fazer a continha y, só um momento, y igual a x menos 2, quem que vão ser meus elementos x? Vão ser todos os elementos do conjunto A. Então, neste caso aqui, eu vou ter que fazer essa conta para cada conjunto, para cada elemento de A. Então, ficaria o seguinte. Primeiro, eu vou pegar o x igual a 0, que é o primeiro elemento de A. Ficaria assim. Y igual a 0 menos 2, que vai dar menos 2. Notem que aqui eu já tenho um correspondente, tá? Quando x é 0, o y é menos 2. Vamos deixar isso aqui em um par ordenado, já para ir associando os assuntos que nós já estudamos. Então, 0 menos 2. Vamos deixar guardadinho aqui um par ordenado, tá ok? Depois, vamos fazer a mesma conta para o próximo x, que vai ser 1. Então, vamos colocar para x igual a 1, fica y igual a, não era x menos 2? 1 menos 2, que vai dar menos 1. Pronto. Eu já tenho mais um par ordenado. Vamos deixar guardadinho aqui também. Quando x é menos 1... Quando x é 1, o y vale menos 1. Vamos continuar a conta. Agora, eu vou fazer para x igual a 2. E neste caso, vai ficar y igual a 2 menos 2, que vai dar 0. Vou fazer a mesma coisa. Vou deixar aqui no cantinho. Dois, 0. Quando x é 2, y é 0. Por fim, concluindo a nossa atividade, vou fazer para x igual a 3. Tá ok? Então, neste caso, eu tenho o seguinte, pessoal. Y igual a 3 menos 2, que vai dar 1. Eu tenho o par ordenado 3 e 1. Quando x é 3, y é 1. Tá ok? Beleza. Então, nós temos aqui, ó, 4 pares ordenados. Esses pares ordenados, a gente vai fazer o seguinte. Olha só. A gente pode escrever isso, né? Lembra dos conjuntinhos lá, conjuntinho A e conjuntinho B. Aqui eu vou ter um conjuntinho A. E aqui eu vou ter um conjuntinho B. Eu vou deixar essa caneta com a ponta um pouquinho mais acho que agora melhorou. Vamos lá. No conjunto A, eu tinha os elementos 0, os elementos 1, 2 e 3. No conjunto B, eu tenho os elementos menos 1, 0 e 1. Eu já fiz a minha continha e já achei todos os pares ordenados segundo essa relação aí. Agora eu vou ligar, tá? Como eu fico, chegou de acordo com a relação. Então, olha só. Nessa relação, o primeiro fala aqui, ó, 0 e menos 2. Só que nós temos um problema. O 0 saindo de A não tem o menos 2 para poder ligar aqui.
Já começou a ficar estranho. Vamos continuar. O 1, que é o elemento x pertencente a A, tem que ser ligado no menos 1 no B. E isso dá para fazer. O 2 tem que ser ligado no 0. Beleza. E o 3 tem que ser ligado no 1. Agora eu pergunto. A pergunta era: faça um diagrama que foi que a gente fez e diga se f é uma função de A em B. É uma função, pessoal? Não, não é uma função. Por quê? Porque nós temos um elemento que não satisfaz aqui, tá? Um elemento que não tem relação em B. Então, para ser função, todos os elementos têm que ter um elemento relacionado no outro, uma imagem. Vamos continuar. Nessa questão fala assim, ó, o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa de R$ 6,00, denominada bandeirada, mais uma parcela variável de 90 centavos por quilômetro rodado. Determine a função que representa o preço P de uma corrida em função de X quilômetros rodados. Gente, ele já deixou claro aqui que o preço está em função. Quem está em função é sempre quem vai receber a seta. Então a gente pode até aproveitar aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó, turminha. Eu tenho dois conjuntos. Vamos chamar de A e B para poder facilitar a vida de vocês. E aqui no A eu vou ter a quantidade de quilômetros. E no B eu vou ter o preço. E aí sempre vai ser assim. Se eu tiver 2 km, eu vou calcular e o preço vai ser o meu correspondente. Se eu tiver 3 km, eu vou calcular e o preço do 3 km vai ser o correspondente dele. Então a gente consegue fazer aqui, ó, vamos montar uma pequena tabelinha. Olha só. A gente já sabe, vou chamar de km, quilômetro, e o preço. Tá? Isso, aos mais atentos, já devem ter reparado que é como se fosse o meu x e o meu f de x, ou y, tá? Que é o correspondente. Então, por exemplo, se eu acabo de chegar, eu não andei nem 1 km, andei 0 km, eu preciso pagar R$ 6,00. Se eu andar 1 km, eu vou pagar R$ 6,00 mais 90 centavos vezes 1. Ok? Se eu andar 2 km, eu vou pagar os R$ 6,00 da bandeirada mais 90 centavos vezes 2. Se eu andar 3, eu vou pagar 6 mais 90 centavos vezes 3. Aí alguém deve estar perguntando, professor, peraí, tem uma lógica. Sim, meus caros, tem uma lógica. Se eu andar x quilômetros, eu vou pagar 6 mais 90 centavos vezes os x quilômetros. E essa é a minha função, tá? Na função, vai ser sempre assim, ó. A variável que depende vai vir aqui na frente, ou y, ou p, não importa. P igual. Aí eu vou copiar toda essa lei da função aqui. Então vai ficar. Vamos colocar primeiro o x, tá? 0,90x mais 6. Vamos ver mais pra frente que é interessante colocar sempre o que está junto com o x primeiro. Só isso, gente. Aqui já foi a letra A. A letra B. O preço de uma corrida de 12 km. Bom, vou fazer o quê? Não é 12 km? Então vou colocar P igual a 0,90 vezes 12 mais 6. Isso aqui dá 10,80. 10,80 mais 6
16,80. Está respondida a letra B também. A letra C. A distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 96 pela corrida. Vamos lá. Agora, vou copiar aqui de novo. P igual a... Agora, gente, eu quero saber a distância. Eu quero saber quantos quilômetros eu andei para pagar 96. Então, o 96 é o preço. Eu vou substituir ele no lugar do P. Tá? E aí faço a continha normal. Passo 90x, 0,90x para cá, negativo. Igual a 6 menos 96. Né? Deixa eu sinalzinho. Vai dar 0,90x igual a menos 90. Multiplico por menos 1. Vou até tirar esse 90 aqui, gente. Vou colocar só os 9, só o 0,9, tá? É a mesma coisa. E aí eu passo dividindo. Isso vai dar 100. Ou seja, eu tive que percorrer 100 km para pagar a corrida R$ 96. Turminha, agora nós iremos falar sobre domínio, contradomínio e conjunto imagem. Tá? Já devo ter falado aqui na aula algumas vezes a palavra domínio, mas agora a gente vai conceituar ele de forma definitiva. Então, o que vem a ser domínio, contradomínio e imagem? Bom, aqui eu vou de novo colocar dois diagramas, tá? Conjunto A e o conjunto B. E aqui a gente já fala o que é uma função. Por que é uma função de A em B? Todos os elementos de A possuem apenas um único correspondente em B. Aqui pode sobrar, mas aqui não. Lembram? Beleza. Quem que é o domínio que eu terminei aqui, ó? D de F contra domínio. Gente, o domínio é todo o conjunto da onde está saindo a seta. Tá ok? Então, neste caso, D de F é o 2, o 3 e 5. Ou simplesmente o conjunto A. O contradomínio, simbolizado pela letra CD, é todo o conjunto que está recebendo a seta. Ok? Agora, vamos falar de imagem. Imagem é só os elementos que recebem a seta. Pode acontecer de a imagem ser todos os elementos. Pode. Mas também pode acontecer como aqui que não. Então, neste caso aqui, a imagem é o 4, o 6 e o 10. E quem que é o f de 3? Gente, o f de 3, lembra que é f de x? E quem que é o x? São os elementos de A. Então, quando eu falar f de 3, é o correspondente do 3 no B. Que no caso aqui, o 3 está indo para o 6, não é isso? Então, é sempre assim, ok? Então, quando eu falar de f de x, f de 2, é sempre aonde está chegando a seta. Beleza? Vamos continuar. Quem que é o f de 5? É aonde está chegando, que é o 10. E aqui, ó, eu quero saber o x para quando o f de x é 4. Ou seja, para que valor de x a seta está chegando no 4. Para a seta estar chegando no 4, o x vale 2. Então, essa resposta fica 10 e essa resposta fica 2. Agora, turma, vamos resolver esse exercício aí, baseado no que nós já fizemos no slide anterior. Tá? Eu tenho dois conjuntos e aí eu tenho a função f de A em B. O que isso quer dizer? Que sai de A e chega em B, né? Definida por f de x igual a x mais 1. Então, vamos lá. O conjunto dos pares ordenados é a mesma coisa que nós fizemos anteriormente.
tá? Então eu vou chegar aqui, vou colocar assim, ó, f de x igual a x mais 1. Vou fazer para todos os elementos de A. Então o primeiro elemento vai ser o menos 1. Eu já vou aproveitar e vou já introduzir para vocês como que se coloca em função. F de menos 1, ou seja, eu tenho o valor para quando x é igual a menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Vou deixar meu primeiro par ordenado separado aqui. Menos 1 e 0. O segundo, f de 1. Ou seja, quando x vale 1, que é o segundo elemento, eu vou fazer a continha para achar o correspondente dele. 2. Segundo par ordenado que eu tenho. Ok? Continuando, vou fazer agora para o F3. Que vai dar 4. Eu tenho o terceiro par ordenado aqui. E por fim, eu vou fazer o F de 5. Que vai dar 5 e 6, tá ok? Eu vou deixar guardado esses meus pares ordenados aqui, que é o que o exercício pediu. Olha, já fiz a letra A, agora vamos fazer a letra B, que é o diagrama de Venn. Como que funcionaria esse diagrama de Venn? Eu vou chegar aqui, vou aumentar um pouquinho mais, vou colocar todo o conjunto A, todo o conjunto B. Então vamos lá, menos 1, 1, 3 e 5. E aqui o B, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora eu vou fazer as ligações de acordo com o que eu tinha feito ali, turminha. Olha só, o primeiro par ordenado que eu tenho é menos 1 e 0. Então eu vou ligar o menos 1 e vai chegar no 0. Ok? O segundo é menos 1 e 2. O terceiro, 3 e 4. E o quarto, 5 e 6. Tá ok? Então já de quebra eu já fiz a letra B. Agora vamos responder quem que é o domínio, o contradomínio e a imagem. Bom, vou voltar aqui. Gente, o domínio está fácil. O domínio de L é todo o conjunto A. Então seria menos 1, 1, 3 e 5. Tá? O 3 é meio esquisito aqui, mas depois vocês entenderem. Quem que seria o meu contradomínio? Contradomínio é todo o conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? E a minha imagem? Todos os que receberam seta. Quem que recebeu seta? Foi o 0, o 2, o 4 e o 6. Então, 0, o 2, o 4 e o 6. Pronto, já foi respondida essa atividade. Tá ok?